Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela graça de Deus, reunidos mais uma vez em torno do pão da palavra, hoje, terça-feira, dia 2 de dezembro, tempo do Advento. O Evangelho está em Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 24. Diz o Senhor: naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando para os discípulos em particular, disse-lhes: Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis quiseram ver o que vós estáis vendo e não viram, quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não ouviram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus exulta de alegria ao ver o que estava acontecendo, ao ver que aqueles discípulos simples, humildes, o Pai lhes revelou uma verdade, a verdade do Filho. O Pai revela o Filho que revela o Pai, diz o Senhor. E exulta porque deu a graça de esses simples homens reconhecerem a ação de Deus. E nesse tempo de evento, somos chamados a reconhecer Deus em Jesus. Reconhecer que Jesus é Deus. Reconhecer esse tempo da graça que nós estamos vivendo. Então ele louva e agradece pelos pobres, os pequeninos, os humildes. E não revela os grandes, os soberbos. E onde está então aqui esse ato de humildade? É realmente se curvar diante da revelação. Porque é uma graça. Temos que entender que é graça de Deus quando nós reconhecemos a ação de Deus. O Pai que revela o Filho que revela o Pai a quem Ele quiser, ou seja, é uma graça nós crermos em Deus, uma graça reconhecermos que Jesus é Deus. Isso é uma graça. Isso não é fruto de pesquisa humana, de esforço humano, não. Isso é um ato de Deus, um ato da misericórdia de Deus a nosso favor. E nós precisamos, então, compreender que nós precisamos dar lugar à graça de Deus, submeter a nossa vontade, nossa inteligência à revelação de Deus, aquilo que Deus nos ensina. E isso acontece quando? Isso acontece com a graça de Deus, a nossa alma. Sim, porque nós escutamos o que vem de fora pelos ouvidos, a pregação entra pelos ouvidos, mas é lá dentro que Deus fala, Deus revela lá no nosso interior, nossa alma. E aí o ato de humildade é quando nós reconhecemos isso e nos curvamos diante dessa revelação. Submetemos a nossa inteligência, a nossa vontade, aquilo que Deus está revelando, que Deus está dando a conhecer a nós. Nós vemos isso, por exemplo, naquela que é a humilde por excelência, Santíssima Virgem Maria, que reconhece que Deus fez nela grandes coisas. A Virgem Maria, toda bela e toda santa, reconhece: o Senhor fez em mim grandes coisas. O Senhor é poderoso, o seu nome é santo. Ele fez em mim. Deus que faz, Deus que revela, Deus que dá a conhecer. José, na sua humildade, veja bem, José tinha projetos, até mesmo o projeto de abandonar Maria, porque não compreendia todo o mistério que estava acontecendo. Tudo aquilo era grande demais para São José. Mas diante de um sonho, veja bem, um sonho, e quando o anjo disse para ele que é para que ele recebesse Maria em sua casa, o que ele fez? Ele se dobrou, humilde José, que aceita aquela revelação, aceita aquilo que Deus quer e curva-se diante daquilo que Deus quer. Não aquilo que ele quer, aquilo que ele acha, mas aquilo que Deus quer. E então aí está o ato de humildade.
Quando nós nos dobramos diante da vontade de Deus. Quando lá também em João nós podemos ver lá no discurso do pão da vida, quando Jesus falava da sua presença no pão e no vinho, quando ele falava que era o seu corpo e o seu sangue, e muitos começaram a se afastar porque não conseguiam compreender e porque não compreendiam, não aceitavam. Aí está a arrogância muitas vezes. Se nós não conseguimos compreender com a inteligência, com a razão, nós não aceitamos. Mas veja bem, quando diante das pessoas todo mundo foi deixando Jesus, no capítulo 6 de São João, versículo 66, diz assim: a partir desse momento, qual momento? Quando Jesus falava claramente da Eucaristia, muitos discípulos se afastaram e não queriam andar mais com ele. Então Jesus volta para ele e diz: e vós também não quereis ir embora? E o que Pedro responde? Senhor, a quem iremos? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos firmemente que Tu és o Santo de Deus. Veja bem, aí está o ato de humildade. Não compreender com a razão, porque fé e razão caminham juntas, meu irmão. A razão não vai contra a fé, nem a fé não vai contra a razão, mas também nos ensina a igreja que tem momentos da nossa vida que é preciso, a fé precisa ir além da razão, porque a razão não consegue compreender todos os mistérios de Deus. Então eu preciso me dobrar humildemente e aceitar o que Deus está revelando. E isso é por graça. Aí está o gesto de humildade, quando nós nos dobramos diante de Deus. Nesse tempo de Natal, somos chamados a isso, a nos dobrar, a sermos humildes, para reconhecermos o que nós estamos celebrando, preparando para celebrar, que é o Natal do Senhor, reconhecer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e Ele é o Senhor da vida e o Senhor da história. E que a palavra dele é a palavra de vida eterna. E que Ele que tem que ser o Senhor da nossa vida. Por isso, Ele que já está falando do seu coração, mas ele que fala, nós precisamos dar aceitação, aceitar que esta é a verdade, reconhecer que Deus se fez carne, se fez pobre, humilde, para vir em socorro a nós, para a nossa salvação, nossa redenção. Isso que o Senhor nos revela hoje, que essa exultação de alegria de Jesus seja por mim, por você. Que possamos nós sermos esses humildes, pequeninos, que acolhem a salvação, que acolhem a palavra de Deus, mesmo sem compreender, mesmo sem entender, mesmo sem compreender nada de teologia, de filosofia, mas acolhemos essa revelação de Deus, essa revelação do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, para podermos celebrarmos bem o Natal e nos prepararmos bem para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por essas 2 primeiras semanas do Advento, é disso que a Igreja nos apresenta, sobre a segunda vinda de nosso Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Peço que você possa divulgar o canal, dar um like, se inscrever, convidar as pessoas a se inscrever, nos ajudando assim a evangelizar.